Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Acolhe-me. Aqui nós tratamos sobre temas relacionados à saúde da mulher, da criança, do adolescente. E hoje é o nosso primeiro episódio da terceira temporada. Aproveitando que no dia 21 de setembro é o Dia do Adolescente, a temática trabalhada hoje será a saúde do adolescente. Eu, Samira Monteiro. E eu, Bárbara Mota. Somos graduandas de nutrição da Universidade Federal de Alagoas e ligantes, da nossa Liga de Nutrição Clínica Materno-Infantil. Estamos aqui com a nossa participante especial, a doutora Maria Isabel Siqueira Andrade, que é a nossa fundadora da nossa liga, coordenadora, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde do adolescente. Para quem não conhece a professora Maria Isabel, ela é nutricionista pelo Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em nutrição clínica pelo Programa de Residência em Nutrição do Hospital das Clínicas, pós-graduanda em nutrição clínica funcional pela VP, mestre em nutrição pelo UFPE, doutora em nutrição pelo UFPE, professora adjunta da Faculdade de Nutrição lá na Universidade Federal de Alagoas, e ela atua na área da nutrição clínica, onde ela leciona sobre as disciplinas de materno-infantil e coordena a nossa Liga de Nutrição Clínica Materno-Infantil. Seja bem-vinda, professora Isabel. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre essa temática tão importante e que realmente carece de discussões, sobre a questão da saúde do adolescente. Então, é um prazer estar aqui, ainda mais no nosso projeto, do Acolhe-me, que é um carinho imenso que eu tenho por esse projeto. A gente sabe, que tem pouquíssimas pesquisas na área da temática da adolescência, principalmente por ser um público difícil de lidar, mas que também tem problemas, dificuldades alimentares, dificuldades nutricionais, assim como qualquer outro público. E para começar, sobre parâmetros nutricionais, quais são, os parâmetros utilizados hoje em dia que a gente sabe que tem as curvas da OMS, porém, tem parâmetros específicos para esse público? Como é que está funcionando? Então, Samira, como você bem falou, a gente precisa realmente estudar mais sobre essa fase da vida. A gente vê muitas pesquisas sobre pediatria, a gente vê muitas pesquisas com o grupo de adultos, com o grupo de idosos, mas os adolescentes ficam naquele meio termo, é como se fica naquele limbo, como se fosse aquela pequena criança que segue aquele mesmo aspecto fisiológico da infância e, na verdade, ele tem uma particularidade própria dele, sabe? Então, com relação à sua pergunta sobre a avaliação nutricional, os parâmetros antropométricos para essa fase da vida, a gente tem as curvas da OMS, que também são empregadas para a adolescência, apesar de que alguns dos indicadores eles já não são mais indicados para essa fase. Então, na prática, a gente só vai utilizar estatura para a idade e IMC para a idade, certo? Mas falando um pouquinho sobre a nossa população de adolescentes brasileiros, atualmente a gente também está observando que os estudos estão começando a ter mais atenção. Os pesquisadores estão atentando um pouco mais para esse grupo específico. Então, eles estão desenvolvendo também novas formas de avaliação nutricional, novos métodos, novas curvas. E, dentre elas, existe atualmente a curva MULTI, que foi uma curva realizada realmente para crianças e adolescentes, de maneira geral, que ela pode ser empregada de 0 a 20 anos de idade. Então, é uma curva que foi empregada objetivando realmente ser aplicada para população multiétnica. Então, é uma curva que realmente considera a nossa miscigenação. Que a gente sabe que a gente vive num país de culturas diversas. Exatamente. Exato. Então, assim, é muito importante que a gente tenha parâmetros, que a gente tenha pontos de corte que sejam específicos para a nossa população. Sim. Então, essa curva MULTI, ela foi idealizada pensando justamente nesse aspecto. A gente precisa de novos estudos, com a aplicação dessa curva, mas ela vem sendo bem aceita pela comunidade, e está sendo cada vez mais empregada. Mais disseminada, compartilhada. Exatamente. É extremamente importante essa representatividade, da nossa população. Pensando um pouco na crescente prevalência de obesidade e sobrepeso, isso também afeta os nossos adolescentes. E daí eu queria saber quais seriam esses parâmetros antropométricos, bioquímicos que poderiam indicar esse risco para o público. Certo. E isso é muito importante da gente avaliar, porque os adolescentes eles estão expostos a
condições de estilo de vida de teste, eu digo assim, sabe? Porque eles estão começando a saber quem eles são. Então, eles não são mais aquela criança que eles eram. Ainda não são adultos. Então, é uma fase que eles estão ainda se descobrindo. Então, sobre a questão dessa avaliação, né, da obesidade, realmente, por conta dessa exposição social, exposição a novos ambientes alimentares, exposição à mídia, exposição às redes sociais, a exposição familiar, a própria cultura, hábito alimentar da família também, que também vai estar interferindo. Então, são vários fatores que podem estar interferindo realmente na gênese da obesidade nesse grupo específico, claro. Mas falando um pouquinho sobre como a gente poderia identificar, com relação a parâmetros antropométricos, a gente vai estar utilizando os mesmos parâmetros que são empregados para adolescentes eutróficos. Mas existem pontos de corte específicos, por exemplo, para a análise bioquímica. Então, atualmente, a gente tem muitos estudos falando sobre resistência à insulina na adolescência. Que, na verdade, vai ser um evento fisiológico da adolescência, por conta do crescimento, da maturação sexual, do estirão. Do famoso estirão, exatamente. Do famoso estirão, exatamente. Então, tudo isso vai estar interferindo fisiologicamente para que ele tenha um aumento de insulina livre, circulando no organismo. E essa insulina vai ser importante porque ela é anabólica, então ela vai ajudar no crescimento do adolescente. Perfeito. Mas, a partir do momento que essa resistência à insulina se torna patológica, então, assim, é um limiar, né? Ela pode ser fisiológica até um certo momento, mas a partir da exposição ambiental desse adolescente, ela também pode se transformar numa resistência à insulina mais patológica. Certo. Então, a gente tem formas de avaliar. Um parâmetro que é padrão ouro para avaliação da resistência à insulina é o clamp glicêmico. Ele é caríssimo, extremamente invasivo. Então, hoje em dia, a gente tem parâmetros que a gente pode estar utilizando que se assemelham ao clamp. Existe uma boa correlação, os estudos mostram que tem boa correlação com o clamp e que não é tão invasivo e também menos oneroso, tá? Então, esse parâmetro é o índice HOMA, que é o Homeostatic Model for Insulin Assistance, tá? Então, a gente avalia o índice HOMA utilizando valores de glicose e insulina de jejum. A gente aplica numa fórmula e a gente vai poder avaliar, a depender do ponto de corte. Daí, falando sobre a questão, mais uma vez, né, da importância de ter pontos de corte para a nossa população, recentemente, o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes, que foi o ERICA, que eu trabalhei com o ERICA, inclusive, no mestrado, trabalhei com o ERICA no doutorado. Então, esse estudo, ele publicou um artigo, né, falando sobre pontos de corte para a identificação de resistência à insulina associada à síndrome metabólica em adolescentes brasileiros. Então, bem interessante. E também para a nossa população, né? Foi um estudo representativo para adolescentes do Brasil. Tem mais de 70 mil adolescentes na amostra do ERICA. Então, é um banco de dados bem robusto, sabe? E aí a gente tem esses parâmetros para a gente estar avaliando, né? Essa questão da resistência à insulina, a gente tem o índice HOMA. Atualmente existem outros parâmetros também. A gente até publicou um artigo esses dias, ele acabou de sair essa semana, inclusive. Recentíssimo, gente. Recentíssimo. Saiu do forno. Em primeira mão. Ele acabou de sair, então, esse artigo, ele fala sobre o produto de acumulação lipídica e o índice de massa triponderal para adolescentes pós-púberes, após a puberdade, que geralmente é a fase que a resistência à insulina vai se tornar patológica. Geralmente é nessa extremamente fase. interessante. Exato. Até porque é nessa fase que a gente também descobre a diabetes tipo 1. E pode ter um confundimento ali, né? De, realmente tá naquela fase de descobrimento mesmo de alguma patologia ou se já tiver, né, a obesidade associada e principalmente sedentarismo, né? Isso. É muito grande, a gente vê uma crescente, né, nessa fase. Isso. É importante assim, aproveitar essa janela de oportunidade que é a adolescência para mudança de estilo de hábito de vida. Totalmente. É uma fase crítica para a gente poder intervir.
Totalmente. E assim, é uma fase que a gente, na verdade, a gente vai encontrar muito diabetes tipo 2. Tipo 2. Porque o diabetes tipo 1, ele é mais genético, a gente consegue identificar ele logo, na né? infância, sabe? Sim. Claro que pode acontecer diagnóstico mais tardio. Mas o diabetes tipo 2, como ele é mais relacionado ao estilo de vida, então nessa fase relacionada também à resistência à insulina, à intolerância, né, à glicose, então é um evento que realmente pode ser diagnosticado nessa fase. E que, infelizmente, vem acontecendo cada dia mais cedo, né? Devido ao estilo de vida, consumo de ultraprocessados crescendo Com certeza. exponencialmente, né? Como a Exatamente. gente vê. A falta da prática de atividade física, os hábitos alimentares, cada vez com Que mais tudo alimentos isso- hiperpalatáveis. Muito. Que tudo isso é da base, no caso, né? De, tipo, da introdução de como foi a criação dessa criança, na introdução alimentar, fora a pressão que os adolescentes sofrem na escola, né? E tipo, tô levando um lanchinho saudável e meu amiguinho tá levando um biscoito, um salgadinho, né? Tipo, faz total diferença essa parte do convívio social também do adolescente, né? Que sofre uma pressão social imensa. Não é só dos amiguinhos, mas da mídia, das redes sociais, né? Que eles são expostos cada vez mais cedo hoje em dia, né? Sim. Isso interfere bastante também na questão de autopercepção corporal, na questão de relação com a comida, né? Se vai ser uma relação saudável, se ele vai levar esses hábitos e toda essa questão afetiva com a comida para a vida adulta. E como a gente comentou, né? Realmente um ponto crítico para a mudança de estilo de vida. Sem dúvidas. E assim, Bárbara, como você tocou no assunto da autoimagem, né, corporal desse adolescente, tem até estudos mostrando que os adolescentes, eles não se enxergam de forma ideal. Então, assim, existe, claro, todo um contexto para a gente poder identificar o que seria o padrão ideal. Isso. O que seria esse padrão tão inatingível, sabe? E ainda mais numa fase que eles estão em formação de pensamento, em formação de quem ele é. Então, qualquer comentário, né, que ele receber, seja da família, seja de algum colega na escola, isso pode interferir na Com sua certeza. autoimagem. E isso é muito importante da gente poder avaliar. São comentários que normalmente eles levam pra vida, né? De tipo, ficar aquilo na cabeça remoendo, que eles pensam naquilo o tempo todo. Principalmente a gente que acabou de sair da adolescência, a gente mas a gente sabe a pressão que a gente sofre, Pressão né? social absurda, pressão estética. E é impossível não falar novamente da miscigenação do nosso país, né? Como estipular um perfil ideal, um padrão ideal estético num país tão miscigenado como é o Brasil? Não tem como. É realmente inalcançável. Impossível. É uma perfeição que... Perfeição, eu chamo até perfeição porque é um termo mais conhecido, né? Mas, assim, nem perfeição seria, porque ninguém chega à perfeição. Isso. Mesmo as pessoas que a gente Idealiza. se inspira, né? Que a gente idealiza. Mesmo essas pessoas, elas também vão ter seus problemas. Eu queria ajeitar o meu nariz. Eu queria ajeitar o meu cabelo. Nunca vai ter a satisfação completa. E falando um pouco mais sobre esse consumo que está crescendo, né, de alimentos ultraprocessados, como ele está associado ao risco cardiovascular nesses adolescentes, como está sendo isso nas pesquisas mais recentes, como estão enxergando essa crescente de risco cardiovascular nesses adolescentes, nesse público que não é tão estudado, como você já falou, do estudo Érica, né? Que estudou exatamente isso, né, de risco cardiovascular nesse perfil, nessa faixa etária tão deixada de lado, né? A gente sabe que a gente trabalhou em um estudo recente do nosso colega que estudou os adolescentes e a gente sabe que é um público, porque a gente não precisa apenas da participação dele, mas também da autorização dos pais para eles participarem da pesquisa. Isso, exato. O que às vezes dificulta muito, porque eles querem participar, mas os pais não deixam, então, tipo assim, tem algum problema, enfim, que não conseguem o termo, né, para eles participarem desses estudos, o que dificulta ainda mais a pesquisa nessa área.
E dificulta também a análise dos resultados dessa pesquisa, porque assim, os parâmetros de avaliação, pensando, por exemplo, em novas curvas de crescimento, ou então alguém que quer fazer algum estudo relacionado à composição corporal, qual seria o percentual de gordura adequado num adolescente que ainda está em desenvolvimento? E a gente queria saber a sua opinião em relação a isso. Então, com relação ao consumo, falando especificamente, né, essa associação do consumo de ultraprocessados, o consumo alimentar de adolescentes, trazendo dados, inclusive do Érica, os resultados do Érica, eles mostraram que os adolescentes, eles têm um consumo até legal de feijão com arroz, até porque é o nosso alimento base daqui do Brasil. Por outro lado, eles vêm tendo um aumento significativo do consumo desses alimentos ultraprocessados. Então, incluindo bebidas açucaradas, os salgadinhos, que são alimentos práticos, mas que, na verdade, eles podem repercutir de maneira bastante negativa quando a gente não tem um padrão alimentar saudável, né? Então, pensando naquela questão, né, da exceção, ok, mas a gente sabe que o estilo de vida, esses alimentos hiperpalatáveis, eles vêm para realmente concorrer. E como concorrer? Eles são extremamente saborosos, eles vão chamar a atenção, eles ativam sabores que outros alimentos não conseguem ativar na nossa língua. Então, realmente, eles são muito... hiperpalatáveis, né? Muito bem quistos, né? Pela população, a indústria em cima, então, muito desenvolvido difícil. Especificamente com esse objetivo, né? Aquele alimento, ele foi todo pensado. Como comparar, né? Uma equipe produzindo aquele alimento especificamente para te agradar, e ali nós temos os nossos alimentos in natura, produzidos ali com questões naturais, que às vezes não tem aquela combinação tão perfeita, tão encaixada, é bem complicado. O sistema de recompensa ativadíssimo, porque é muito açúcar, muito lipídio, muito sal, enfim, é uma combinação perfeita ali de proporção, tudo, pra causar um sistema de recompensa. Exatamente. Exato. Exatamente. E de tudo, tanto da composição do próprio alimento, como da embalagem, as propagandas, a questão social, como isso está envolvido com o poder aquisitivo. Até mesmo custo, é muito né? complexo discutir sobre E essa questão da temática. praticidade é muito forte, porque, tipo assim, vou mandar pra escola. É muito mais fácil, em vez de fazer um sanduíche, botar só um saquinho dentro da bolsa. Imagina isso para os pais, né? Que estão trabalhando, com precisam certeza. dar conta de 1000 coisas. Então, a praticidade termina, muitas vezes, sendo preferível. Isso. Sabe? E o marketing também, né? Em cima disso tudo, que eles sabem atingir, né? Tem toda aquela questão da programação neurolinguística. Eles sabem atingir a população que eles querem. Sim. Isso tudo está sendo muito bem estabelecido, sabe? Então, realmente é algo que a gente precisa estar sempre avaliando. Por isso a importância da gente ter esse acompanhamento com esses adolescentes também. O nutricionista, ele tem que estar participando durante todos os ciclos da vida. Não só durante a infância, mas também durante a adolescência, e seguir, né, esse acompanhamento até que realmente ele esteja com hábitos alimentares bem determinados. Para que ele vai ter a própria autonomia dele. Mas assim, ele tendo essa própria autonomia, ele vai saber, ok, esse momento eu vou poder utilizar esse alimento. Mas nesse outro momento, não, eu vou seguir com o meu hábito alimentar mais sustentável, mais adequado, para que eu tenha um estilo de vida e uma qualidade de vida a longo prazo, sabe? E aí, falando sobre a questão da avaliação, né, da composição corporal, eu vou até puxar o gancho, né, para vender o peixe aqui. Por favor, fique à vontade. A gente está para lançar um livro de avaliação nutricional do adolescente, que vai ser divulgado, né, pela editora da Edufal. Então, a gente está bem perto já do lançamento desse livro. Espero que seja uma oportunidade bem legal da gente poder discutir mais sobre essa temática e ainda disseminar, né, sobre esse conhecimento da avaliação do adolescente. Tanto desde a avaliação clínica, a avaliação social, até a avaliação realmente mais da composição corporal, da autoimagem corporal. Então, o livro está bem legal. E dentro dos próximos dias, né? Sendo dos próximos capítulos aí. Estaremos esperando
ansiosas por esse livro. Nossa, eu também, imagina, tô louca pra fazer esse lançamento. E nem se preocupe, fiquem de olho, né, no nosso Instagram, @lankme.fal, que a gente estará divulgando, sim, a data certinha do lançamento do livro. Ah, maravilha, estaremos divulgando sim por lá. Divulgar conhecimento sempre, principalmente a Sempre. temática é tão importante, né? É tão complicado determinar esses pontos de corte para avaliação do adolescente. O que seria o ideal? Pensando nessa fase de desenvolvimento, não tem aquela coisa estreita, não tem aquilo fixo. Então, realmente, Isso, muito importante. isso. Muito bom, muito bom. E a gente falou de várias temáticas, né, nesse podcast. E eu quero saber da senhora como a gente pode acolher esse adolescente diante de tudo que conversamos aqui. Então, é importante que a gente tenha um acompanhamento multiprofissional, inicialmente, com nutricionista, com psicólogo, com o pediatra, que é o médico responsável, né, por essa fase da adolescência. A gente tem o pediatra, que é para a infância, e existe o pediatra, que realmente ele é mais específico. Com profissionais de educação física, para que realmente eles tenham um treinamento específico também. Eles estão em fase de crescimento, estão em condrogênese. É tão importante que eles tenham um acompanhamento, não apenas a gente estimular a prática. Estimular a prática de exercício físico, ok, vamos estimular, vamos nos exercitar. Mas como fazer Mas isso? como fazer? Com que frequência? Uhum. Então, isso é muito importante para que a gente tenha um acompanhamento. Com certeza. E então a equipe multiprofissional vai ser essencial para que a gente tenha um acolhimento e um atendimento mais humanizado, mais verdadeiro, mais respeitoso com o adolescente. E principalmente sobre essa questão do respeito, é muito importante que a gente pense naquela questão que eu até comentei anteriormente, de que ele já não é mais uma criança, também Sim. não é mais um adulto, ele quer ter sua autonomia, então a gente tem que respeitar a vontade desse adolescente também. Será que ele realmente, o que ele está querendo para aquele momento? Uhum. Para que ele também sinta segurança na gente. É muito importante que ele consiga aderir à nossa intervenção a partir dessa segurança que a gente vai poder proporcionar para ele. Então, criar esse vínculo com o adolescente vai ser importantíssimo para que ele tenha um bom resultado. Sim. Que conversa enriquecedora, né? A gente consegue perceber como a temática é vasta, né? De como ainda temos muitas coisas a explorar, muitas pesquisas a fazer. Mas, assim, acredito que essa divulgação desse conhecimento, de tudo que nós conversamos hoje, pode ajudar muito famílias, Sim. os próprios adolescentes que buscam sempre por informações, né? Que hoje em dia a gente vê como a tecnologia ela, abre portas. Então eu queria agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Agradecer muitíssimo a nossa querida professora Maria Isabel por compartilhar conosco tudo isso. E Muito agradecer obrigada também. Para mim foi maravilhoso estar iniciando aqui esse primeiro episódio da 3ª temporada do nosso projeto Acolhe-me. É maravilhoso, realmente. Agora, de modo mais profissional, Pois já é, pois estamos é. em estúdio. Estamos no novo Estamos estúdio. estudando. Alô, Paulinho! Obrigada! Aos nossos bastidores também, que nos deram todo o suporte e apoio para que esse episódio pudesse estar acontecendo. E destacar também que esse nosso primeiro episódio da 3ª temporada, ele foi patrocinado pela RF Suplementos, que é uma empresa especializada em nutrição clínica hospitalar. Sigam eles lá no Instagram, @RF Dietas Interais. Muitíssimo obrigada. E até a próxima. E sigam a gente no Instagram também, lankme.fal, que sempre iremos postar novos conteúdos, né? E a gente só tem a agradecer por esse momento tão especial aqui hoje. Obrigada. Obrigada.